aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e eu nem acredito que estou aqui para comentar tudo sobre a terceira temporada de Bridgerton. A parte 1 da terceira temporada de Bridgerton já chegou à Netflix e eu já tive a oportunidade de assistir e vou comentar com vocês nesse vídeo então tudo o que eu achei desses primeiros 4 episódios com spoilers. Vou comentar também as diferenças do livro que eu encontrei e minhas expectativas para a parte 2. Bora conversar aqui sobre essa primeira parte porque tem bastante coisa pra gente falar. Eu fiquei muito empolgada assistindo depois de 2 anos sem Bridgerton e, enfim, tô muito animada pra tudo que vai vir ainda sobre essa série. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, falo muito sobre séries teen por aqui, muito de Bridgerton, também sobre filmes, música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Na terceira temporada, a gente vai acompanhar, então, finalmente, a história do Colin e da Penélope. Nos livros, teoricamente, a terceira história seria do Benedict, mas a showrunner da série explicou que eles decidiram focar no Colin, porque a gente já conhecia o Colin e a Penélope, né, que são os protagonistas, e se enrolasse a história deles por mais uma temporada, ia ficar cansativo. Já com o Benedict, dá pra segurar um pouquinho mais a história dele, então foi isso que aconteceu, e pra mim fez muito sentido, e olha, o glow up veio aí, o desenvolvimento veio aí. Eu gostei muito de acompanhar a história do Colin e da Penélope. A transformação da Penélope é muito legal, né? Eu sei que eles reforçaram que a transformação física não deveria mudar ela enquanto pessoa, então por isso que a gente vê ela sofrendo ainda pra integrar a sociedade nos primeiros momentos depois dela usar o cabelo de modo diferente, ela parar de usar as cores amarelo, laranja e vermelho que a mãe dela gostava e começar a usar mais verde e azul. Ela ainda tem umas falhas, e é aí nisso que o Colin ajuda ela, né? No livro a gente não tem essa história do Colin ajudar a Penélope a encontrar o marido, porque no livro ela já desistiu de encontrar o marido. No livro, é engraçado que ela já tá há 11 anos depois de debutar na Sociedade Londrina, que é o terceiro. E aqui eu achei muito bom a justificativa que eles deram pra ela decidir encontrar o marido de vez, que é, ela não aguenta mais morar na casa dela. Ela sente, as irmãs agora casaram, já querem ter filho, a mãe tá, tipo, já coloca uma pressão muito maior nela e fala, ai, você vai me acompanhar, e a Penélope quer uma paz, então ela quer encontrar o marido pra ter uma liberdade. E aí ela meio que desiste do amor, né? Porque o amor ela sabe que sempre vai ser o Colin. Só que o Colin chega de viagem, das viagens dele, né? Ele passa muito tempo longe, como uma pessoa com muito mais experiência, com uma bagagem maior. E esse reencontro com a Penélope faz ele vê-la com olhos diferentes. Mas eu gosto que tem momentos muito importantes do livro, né? Um momento em que ela pede pra ele beijá-la sem mudar a relação deles, mas porque ela não quer morrer sem ter beijado ninguém e ela acha que as coisas não vão dar certo pra ela. Aí depois a cena da carruagem, da declaração deles, do pedido de casamento, achei muito bom. A gente só tem uma coisa aí, né, que no livro o Colin descobre sobre a Penélope ser a Lady Whistledown antes dessa cena da carruagem, porque ele segue ela quando ela tá levando uma das colunas da Lady Whistledown pra gráfica, né, pro lugar que ela deixa pra coluna ser impressa. E aí ele descobre antes, só que aqui ele não descobriu ainda. Tô muito curiosa pra ver como vai ser essa revelação dela, se a Lady Whistledown pra ele, que eu espero que aconteça antes do casamento. Eu acho que é importante que ele saiba antes do casamento, e eu acho que vai ser um grande baque nessa história. Mais uma diferença do livro que eu fiquei muito feliz é que o livro me incomodou muito no modo como ele retrata o Colin. O livro, ele traz um Colin que tem um temperamento muito quente, assim. O Colin fica bravo fisicamente. Tem um trecho do livro que o Colin está falando que ele tá tão bravo que talvez ele deixe o braço da Penélope roxo, e isso não tem problema, porque pelo menos é só isso que ele tá fazendo. Gente, isso é muito absurdo. Obviamente o livro foi escrito há bastante tempo, então eu imagino que tem algumas coisas que a autora, né, a Julia Quinn, não escreveria hoje em dia, mas são coisas que não dá pra ter na série. Então eu gosto que o temperamento do Colin é muito mais tranquilo, assim, até quando ele fica bravo é uma coisa mais leve nessa temporada, mas ainda assim falta a gente ver como vai ser a reação dele à Lady Whistledown, porque é uma coisa que no livro gera a maior parte das intrigas e das discussões e dos embates entre os dois. Mas de qualquer jeito eu gostei muito do modo como a série desenvolve o relacionamento deles, que é bem os amigos até eles se apaixonarem, né, o friends to lovers dessa vez, e é muito fofo porque é de levinho. A Penélope sempre foi apaixonada por ele, mas aos poucos ela desiste
angústias, de certa forma, e aos poucos ele vai percebendo o quanto ele tem interesse nela, né? Conforme ela vai prestando atenção em outras pessoas, ele começa a prestar atenção nela. Nesse sentido, eu também gostei de outra mudança dos livros, que é a inserção do Lord Deblin, porque aqui a gente não tem uma terceira pessoa envolvida, mas aqui a Penélope realmente conhece outra pessoa que tá interessada nela. E eu amei o Lord Deblin, gente. Que pessoa fofa, que, nossa, ele é um querido, ele é muito fofo, ele não tem um defeito, né? Eu, no final, quando ele acaba desistindo da Penélope porque ele percebe que ela tá apaixonada pelo Colin, eu fiquei com dó dele, porque ele foi muito fofo, ele entendeu as necessidades dela, ele queria conhecer ela verdadeiramente, enquanto ela mesma, quando ela foi falsa com ele não gostou, e ele queria conhecer mais dela, assim, enquanto pessoa, e eu gostei muito de acompanhar esse relacionamento. Ele tinha todas as questões que ele não come carne animal, ele é vegetariano, ele é muito ligado à natureza, e ele ia viajar por 3 anos, então eles iam fazer um casamento ali prático, né? Era uma união sem amor, mas que poderia ser benéfica para os dois. Então tudo foi muito claro desde o começo com ele. Era uma personagem legal, e eu tô curiosa pra ver o futuro, porque a Cressida também tava bastante interessada nele ao longo dessa temporada, né? E eu acho que talvez eles se casem, porque também nessa temporada a gente descobre mais sobre a personagem, inclusive tem uma grande revelação aí, a Eloise, que tá brigada com a Penélope, porque a Eloise descobriu que a Penélope é a Lady Whistledown, e a Lady Whistledown tinha escrito uma coluna expondo a Eloise, que a prejudicou bastante, então ela se sentiu muito traída pela amiga, então elas estão brigadas nessa temporada, a parte 1 inteira, elas estão brigadas, mas dá uma dorzinha no coração, porque as duas estão sofrendo muito com essa briga, e eu gosto como elas têm sentimentos muito verdadeiros uma pela outra. A cena, né, que a Eloise vai até a casa da Penélope pedir desculpas por ter vazado sem querer a informação de que o Colin tava ajudando a Penélope a conseguir um marido, as duas estão sofrendo tanto ali pela separação, as duas ainda gostam tanto uma da outra, é uma das relações mais honestas de toda a série, e enfim, é bom ter uma emoçãozinha ali no meio. Só que aí no meio dessa briga entre elas, a Eloise acaba tendo amizade com a Cressida, que foi péssima com a Daphne desde o começo, era péssima com a Penélope desde o começo, que a Eloise já virou e falou que nunca seria amiga dela, e aí agora elas aparecem juntas. Mas apesar de ser muito inusitado, eu meio que entendi essa amizade, eu gostei da dinâmica entre elas, eu gostei porque as duas falam o que pensam, e as duas vão falar verdades uma na cara da outra mesmo. A Eloise coloca a Cressida no lugar, fala que ela é muito cruel, ela não precisa ser tão cruel, e a Cressida vira lá e fala, olha, mas você também tá errada, foi você que saiu espalhando a fofoca da Penélope e do Colin, eu ouvi e eu não contei. Então as duas aprendem e ensinam muito uma pra outra, então eu gostei bastante dessa dinâmica, e no meio disso tudo a gente descobre mais sobre a Cressida, que vive num lar bem complicado, né? O pai dela faz uma pressão psicológica muito grande pra ela encontrar um marido, e ela, enfim, acaba lidando com essa pressão familiar, sendo grossa com os outros, mas eu entendi um pouco mais sobre ela. No final, estava até com dó, pra ser honesta, e eu, honestamente, eu acho que eu quero muito que ela fique com o Lord Deblin na parte 2. Eu acho que seria interessante pros dois, seria a união prática ali, ela conseguiria sair da casa do pai, que não tá fazendo bem pra ela, e também, enfim, daria um encerramento de certa forma, também deixaria o Lord Deblin feliz, porque precisava de alguém, e eu acho que impulsiona muito a Eloise pro futuro, né? Porque se a gente tem a Penélope casada, a Cressida casada, a Eloise vai começar a ficar meio que sozinha, e talvez isso impulsione ela pro futuro, pra começar a trocar as cartas com Sir Philip. E eu gosto muito como Bridgerton já vai soltando algumas coisas pra preparar o futuro da série, né? Porque agora a gente também tem a Francesca apresentada aí de forma mais intensa, inclusive mudou a atriz. A gente tinha a Ruby Stokes na primeira e na segunda temporada, e agora é a Hannah Dodge. E assim, na primeira e na segunda temporada a gente não viu muito da Francesca, ela aparecia em momentos muito específicos, mas ela é uma personagem que viajava muito pra ficar com uma tia, ela sempre tava com outro membro da família em outro lugar, então ela não apareceu muito na primeira e na segunda temporada. E, inclusive, essa mudança na terceira temporada pra ela aparecer mais foi o que tirou a Ruby Stokes da série, porque ela tava com outras prioridades de trabalho na frente, ela não ia conseguir fazer. Mas, gente, eu amei a Hannah Dodge como Francesca. Toda essa apresentação pra gente conhecer mais a personagem foi muito bom. Ela tem uma personalidade própria, né? A gente sabe que a Daphne era muito certinha, mas também muito romântica e sonhadora. A Eloise tem uma personalidade muito forte ali, muito determinada,
determinada. E é muito legal como a Francesca também tem a personagem dela. Ela é bem certinha como a Daphne, mas ela não tem esses sonhos e idealizações da irmã, ela é muito prática. E ela quer sair de casa porque ela quer sair da bagunça dos irmãos. Ela gosta de ficar mais afastada, ela gosta de ficar mais no cantinho dela. E a gente conhece mais a personagem, ela gosta do piano. E aí ela se torna, né, o diamante dessa temporada, da rainha. Eu gostei bastante de tudo da Francesca, gente. Foi muito legal de acompanhar. E, obviamente, a gente tem o Lorde, que a rainha quer que ela fique. E ele parece bom a princípio, ela gosta, mas aí ela encontra alguém que ela realmente gosta, que é John Sterling, que... pra quem já leu os livros, sabe que é um personagem muito importante para a história dela. Então, como eu disse, Bridgerton já está preparando o futuro. E eu acredito, inclusive, que a Francesca já vai se casar com o Lord John Sterling nesta temporada. Eu acho que já vem aí o momento deles se casarem, mesmo que a história da Francesca aconteça de verdade no futuro. Mas, enfim, sem dar spoilers aqui, esse casamento vai acontecer antes. Então, eu acho que já vai rolar aqui esses dois, e eles foram muito fofos. Porque mesmo a gente sabendo então que talvez ele não seja o par definitivo dela pra quando chegar a temporada dela, eles já criam uma conexão e a gente já consegue torcer por eles. E enfim, mantendo as personalidades, né? Isso que eu achei bem legal dos dois, e eu amei a Hannah Dodge realmente como Francesca. E aí, falando ainda do núcleo familiar Bridgerton, né? A gente tem o Benedict aparecendo bem pouquinho. Ele tem interação ali principalmente com a Lady Tilley, né? Que é uma mulher viúva já e que tem a liberdade dela, e ele conhece, mas ela ainda é muito jovem, muito bonita. Ele ainda tá vivendo as aventuras, tentando se entender no mundo. Não ganha tanto destaque, porque eu realmente acho que aí na próxima temporada vai ser a vez dele. Tanto que o Luke Thompson, né, que é quem faz o Benedict, nem participou da divulgação dessa vez. Eu acho que ele tá recebendo umas férias mesmo, porque próxima temporada realmente ele vem com tudo aí. E ele tá aproveitando, mas sem muito destaque, pra também não cansar o personagem antes de chegar à história. E eu gostei também de ver algumas interações do Benedict com a Hyacinth e o Gregory, que ele, assim, continuam também bem pouquinho, mas eles aparecem um pouco mais, tem um destaque um pouco maior ali, tem algumas diversões, né? O Gregory quebra o braço, enfim, eles têm a questão do baralho ali jogando e tendo uma relação bem de irmãos mesmo, que foi divertido de assistir. E a gente tem, obviamente, uma grande mudança na história da Violet, porque a Violet, depois que o pai morre, ela vai ficar viúva o resto da vida, porque ele foi o grande amor da vida dela. Mas agora a gente tem a introdução de um novo personagem, que é o Marcus, que é o irmão da Lady Danbury, um personagem novo que surgiu ali, que aparece, ele não se dá bem com a Lady Danbury, os dois têm um atrito ali que eles não gostam um do outro, mas eles parecem estar se acostumando um pouco mais com a presença, e o Lord Marcus cria meio que uma fixação na Violet ali, e os dois perderam pessoas com quem eles foram casados, mas ainda tem essa questão do amor muito viva neles, e é muito interessante ver que talvez um casal possa surgir daí, porque a gente descobriu no spin-off de Bridgerton, que foi Rainha Charlotte, que a Lady Danbury foi apaixonada e ficou com o pai da Violet. Então seria bem interessante acompanhar agora, então, a Violet ficando com o irmão da Lady Danbury. Uma grande confusão ali, mas eu gosto da ideia da Violet encontrar o amor de novo. Ela é uma pessoa que sempre teve muita esperança e sempre foi muito ligada ao amor, e é muito injusto que ela tenha que viver o resto da vida sozinha, né? Ela pode ter duas histórias de amor ali, e se for bem desenvolvida, tipo, devagar, aos poucos, e realmente dando tempo pra se desenvolver, que eu acho que é uma coisa que Bridgerton faz, eu acho que os dois podem ter potencial aí pra ser um casal bom de acompanhar e ter uma história de amor real e mostrar novas vertentes, né? Porque uma coisa que Bridgerton faz é sempre sair da caixinha. Então a gente tem essa temporada, mesmo que em breves momentos, uma menina que fala com a linguagem de sinais. A gente tem um menino de cadeira de rodas, que ele inclusive aparece conversando com a Penélope, e eles têm uma química ali, e é inclusive o Colin vê de longe e começa a tocar a versão orquestrada de Jealous do Nick Jonas, que pra mim foi perfeito. E aí a gente tem, né, sempre novos personagens sendo inseridos ali, ganhando destaque, sendo sempre muito representativo. Então, mostrar um amor agora, sem ser só com os jovens, eu acho que era interessante também. Falando sobre as músicas agora, gente, perfeição. A Penélope mostrando pela primeira vez o look novo dela ao som de ABCDFU da Gale, perfeito. A dança da Penélope com o Colin, mesmo que eles estão discutindo no quarto episódio com Snow on the Beach de Taylor Swift e Lana Del Rey,
perfeição. Tem Billie Eilish tocando Happier Than Ever, assim, amei as escolhas dessa temporada, nos momentos certos ali, acho que foram inseridas muito bem. Mais algumas coisas que eu gostaria de comentar. A gente tem Kate Anthony aparecendo só no primeiro episódio, né, na parte 1, mas o primeiro episódio foi só fanservice pra fãs de Kate Anthony, né, porque eles aparecem se beijando, eles pegando várias vezes, tem vários momentos fofos, e aí cria uma justificativa pros personagens saírem da série, porque realmente, né, como aconteceu com a Daphne com o Simon, com a Phoebe Dynevor e o Regé-Jean Page, eles precisavam sair, e aqui Jonathan Bailey, que é o Anthony, ele também já tá cheio de trabalho, já tá fazendo muitas coisas, então não dava pra continuar na série, porque o salário também aumenta depois deles serem protagonistas. Mas dessa vez a gente teve uma boa despedida, né, que não aconteceu com Daphne e Simon, porque o Regé não voltou nem pra fazer uma participação especial. Então aqui tem uma despedida e os dois ainda voltam na parte 2, pelas fotos de divulgação e os looks que eles já apareceram usando nas gravações, eles vão aparecer, pelo menos eu acho que talvez no último episódio, então a gente vai ter mais um pouquinho deles pra aproveitar também. E a gente tem uma outra história aí no meio que são os Mondrian, né? A gente acompanha o Will Mondrian desde a primeira temporada, quando ele lutava boxe com Simon, na segunda temporada ele abre o bar dele, faz o bar funcionar, e na terceira temporada o filho da família recebe a herança de uma tia distante e se torna um barão, ele se torna nobre. E aí agora essas pessoas que eram comuns, tinham que trabalhar, eles têm que encarar a vida de nobreza. Eles podem ir nos bailes, eles podem ter várias joias, eles moram numa mansão com vários criados, e agora eles têm que se adaptar às novas regras. Então o marido e a mulher têm que dormir em quartos separados. E aí o grande ponto disso é que o Will Mondrian não pode mais trabalhar, ele não pode mais ter o bar, então ele tem que enfrentar um dilema ali, se ele vai querer largar o bar que ele demorou tanto pra construir, mas pra manter essa vida da nobreza, ou se ele não quer essa vida. Então a gente acompanha, eu gosto de ter uma história extra ali, porque a série é longa, tem muitos episódios, tem muitos minutos cada episódio, então a gente tem mais uma história. E uma coisa que eu estava discutindo com algumas amigas e que eu acho que faz sentido, talvez, é que como a série já se planeja muito pro futuro, com a questão da Francesca, por exemplo, talvez eles estejam preparando o filho dos Mondrian pra ter uma relação com a Hyacinth. Porque a história da Hyacinth, né, que é a filha mais nova dos Bridgerton, ela fica com o neto da Lady Danbury. Mas a gente já tem uma história com um parente da Lady Danbury, né? E eu acho que daria pra desenvolver as histórias da mesma forma que os livros com o filho do Mondrian. E pra mim faz muito sentido eles estarem indo nessa direção e aproveitando o núcleo familiar, já que são personagens que a gente já conhece desde a primeira temporada. Então fica aí a sugestão, a possibilidade que eu acho que tem grandes chances de acontecer. Enfim, de forma geral eu gostei bastante dessa primeira parte da terceira temporada. Penelope e Colin se desenvolveram muito bem. Tem uma coisa só que me incomodou que eu não falei aqui ainda, que é a Penelope teve o glow up, né? Toda temporada a gente vê os personagens tendo o glow up deles. A Penelope tá maravilhosa, cada episódio ela fica mais linda, não, enfim, não só pelas mudanças, mas porque ela ganha esse ar mais de maturidade, ela ganha um brilho ali que, meu Deus, é demais. Só que eu não vi esse glow up no Colin, eu não gostei do look que criaram pra ele. Ele tá com umas costeletas muito feias, o cabelo muito cheio de gel e travado num topete que não achei tão legal. E aí eu acho que em alguns momentos o Luke Newton, né, que é o intérprete, ele não consegue ultrapassar esse visual e ele fica muito dependente disso. E aí também o Colin dessa terceira temporada, ele tem uma vibe muito galã, que vai pegar várias, que também não combina com o Colin que a gente conhece desde a primeira temporada, na série pelo menos, que é o cara que se apaixonou pela Marina, que era todo romântico e sensível. Então tem uma coisa no Colin ali que não me convenceu 100%, apesar de ainda amar os dois e ter gostado muito da cena juntos. Faltou um pouquinho mais pra eu gostar. De resto, assim, pra mim foi perfeito, estou muito ansiosa agora pra parte 2. E é isso, agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da parte 1 da segunda temporada, quais são as suas expectativas pra parte 2, quais são as suas teorias pro futuro da série, enfim, vamos continuar conversando e também não esquece de me acompanhar nas redes sociais, nos outros meios de comunicação, Instagram, TikTok, porque tem trechinhos de entrevistas que eu fiz com o elenco pro trabalho, tem um pouquinho ali que vocês podem acompanhar e que foi muito legal fazer, então confiram lá. E é isso, assim, vamos continuar conversando nos comentários, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos, porque vem bastante coisa de Bridgerton pela frente. A gente se vê no próximo vídeo, beijos!